Eu tô gravando esse vídeo aqui para as pessoas que têm vontade de fazer um projeto, mas que nunca conseguem pôr ele em prática. Não porque elas são incapazes ou elas não sabem como fazer. Elas não põem em prática porque elas sofrem com o perfeccionismo. A gente sabe que a ideia do perfeccionismo é algo inalcançável. A perfeição, ela é muito subjetiva. E o que é sofrer com esse perfeccionismo? É basicamente você se sentir incapaz de experimentar, de inovar, de se reinventar. E eu posso falar para vocês que a lição que eu tô aprendendo muito no ano de 2024 é tentar deixar o perfeccionismo um pouco de lado. E de muitas coisas que eu aprendi nesse ano, eu acho que tem 3 que pelo menos me marcaram muito. E eu vou compartilhar essas 3 coisas com vocês hoje. E para começar, por que não falar da etapa quando a gente está começando algo? Que é a fase de idealizar algum projeto. Que essa fase é maravilhosa, a gente tem ideias, a gente pensa. Só que normalmente a nossa cabeça constrói cenários onde já estamos colhendo esses frutos. É tudo muito idealizado. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer limites. E não limites para o seu projeto, mas para você mesmo. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração são os nossos limites. Não limites gerais de tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Não é desse tipo. Eu digo de limites práticos. Por exemplo, o seu tempo, os seus recursos para fazer aquele projeto. Você precisa entender, ou então aceitar, ou então aprender a lidar com o que você pode fazer no momento atual. Então você precisa ser muito honesto em relação a quanto tempo você está disposto a investir de forma saudável nesse projeto. Faça aquilo no momento que você tá feliz e a fim de fazer, e no momento que você tá triste, tá meio mal, tá cabisbaixo ou tá só cansado. Crie a ideia de repetir aquilo para desenvolver a disciplina. Faça sempre. Quando você estiver bem e mais disposto, faça mais. Quando você tá um pouco mais complexado, faça um pouco menos, ou então faça ainda o ideal, mas no seu ritmo. Porque de qualquer forma, mesmo que você faça um pouco menos, mas fazendo, você já vai dar 1000 passos para frente. Pode ficar tranquilo. Busque feedback, não aprovação. O processo de criar pode ser muito doloroso, porque criar é a mesma coisa que se expor. Você tá tirando algo do fundo da sua pessoa e mostrando para as outras. E da mesma forma como muitas vezes a gente não tá preparado para lidar com as críticas negativas, muitas vezes as pessoas não estão preparadas em como vão reagir àquilo. Então, como a gente não consegue controlar as outras pessoas, a gente só tem poder sobre nós mesmos, a melhor forma é tentar entender o que a gente está buscando. Então, quando você está inseguro nesse projeto, tentando fazer ele se concretizar, você quer buscar pessoas que apoiem o seu trabalho, que aprovam o que você está fazendo, para você sentir que está indo no caminho certo. Mas isso é um erro. Você não pode buscar aprovação. Por que eu digo isso? Porque quando você está compartilhando seu trabalho com um familiar seu, um amigo próximo, muitas vezes essa pessoa, ela não é o público que vai consumir o seu trabalho de verdade. Eu mesmo aqui gravando pro YouTube, a minha família mesmo, ela não entende muito sobre isso. Os meus amigos mais próximos, por mais que me apoiem muito nisso, eles muitas vezes não são o público do meu material. Quando eu falo de quadrinhos aqui, ou então de videogame, alguns gostam, outros não. E tá tudo bem. O fato deles não assistirem, o fato deles não estarem lá consumindo cada pedacinho e vindo falar comigo sobre isso, não quer dizer que eles não estão me aprovando. E essa questão pode ser um pouco até contraditória, porque feedback pode parecer uma aprovação, mas não é por isso. Na verdade, você tem que fazer o seu projeto funcionar. Não ser incrível, maravilhoso, disruptivo, utópico. Não, o seu trabalho ele precisa funcionar. E para ele funcionar ou não funcionar, ele primeiramente precisa existir. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Você tem que se dar a chance de melhorar aquilo que você está produzindo. E muitas vezes a gente só consegue melhorar isso através de um feedback. Por isso que um feedback daquelas pessoas que realmente vão consumir o seu trabalho é o que vai fazer a diferença. Se dê a oportunidade de você criar esse projeto e ele poder ser criticado, porque só assim você vai se dar a oportunidade de melhorar esse trabalho. Então não tenha medo, se arrisque, busque feedback, não aprovação. E a minha terceira ideia que encapsula todo esse pensamento é a ideia de focar no processo e não apenas no resultado final. As coisas vão demorar para florescer, para começar a dar resultados realmente consideráveis. Você vai viver esse processo, o processo do início, o processo do desenvolvimento, o processo da manutenção e o processo de colher os frutos. Mas lembre-se, o Martin Scorsese, ele nunca desistiu por não ter ganhado um Oscar. E ao mesmo tempo, quando ele ganhou o Oscar, ele não parou de fazer filmes. O valor dele, na hora de produzir os filmes dele, é o processo. É o processo de falar de cinema. É o processo de fazer cinema. É o processo de entender o que foi feito
ao fazer cinema. E uma forma que você pode fazer isso é escolhendo ambientes, pessoas, ferramentas, inspirações que mexam com você, principalmente de forma que você se sinta mais capaz de fazer esses processos. Torne eles uma parte da sua vida, não uma parte de um tempo que você está perdendo. Por exemplo, finge que a gente vai fazer uma casa, a gente vai escolher o material, a gente vai pegar centenas de ideias, escolher algumas, porque infelizmente às vezes não dá pra fazer todas. Às vezes o nosso orçamento não permite, ou então o acesso do material que a gente tem é muito limitado. Mas aí você vai lá e faz a casa, né? Você se divertiu porque você construiu, sei lá, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua família. Nossa, lembra que a gente passou sufoco? Mas porra, agora a gente olha pra trás e é engraçado, né? Mas por quê? Porque deu tudo certo. E aí depois de mais alguns anos no futuro, quando crescer sua família, quando você tiver recebido todos os seus amigos lá na sua casa, você vai olhar e falar assim, pô, eu construí esse canto e olha quantas histórias a gente já viveu. Então é isso, rapaziada. É o processo. É o processo de cauda longa, tá? Não é tudo pra ontem, não é tudo pra hoje. Por isso que é importante entender que o perfeccionismo não quer dizer que você é uma pessoa que tenha um nível de cobrança muito alto. Na verdade, não. Na verdade, isso é você mesmo se limitando, impedindo que você consiga quebrar aquele incômodo da criação, que é tirar essa ideia de dentro de você e trazer ela pro mundo real. Mas eu prometo pra você que a partir do momento que você começar a enfrentar essa sensação, um novo mundo de possibilidade vai se abrir pra você. Tenta fazer isso, depois volta aqui e me fala o que você já criou, ou então o que você quer criar, o que te impede. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E é isso. E não se esqueça, pode não ter ficado tão bom, mas foi você que fez. Troubles do